Então, aqui um pouco dessa apresentação. Há 2 semestres, né, eu também sou professora na pós-graduação da Belas Artes, e as áreas que eu transito, né, são as disciplinas de lifestyle, de design de concept store, né, então desenho de lojas conceito e flagships. E no IED também eu dou a disciplina de materialidade, criatividade e composição visual. Então, esses são as 3 áreas que eu transito no decorrer das minhas disciplinas. Em primeiro lugar, me desculpem, eu sou arquiteta de formação, né? E aí a gente, né, percebe esse ponto frágil aí, né, dessa relação da arquitetura com o design de interiores, o que é de um e o que é de outro. Então, eu me formei em arquitetura, mas desde a arquitetura, a minha grande pergunta, eu me formei em 94 na USP, uma formação estritamente modernista, né, fincada no conhecimento modernista, e aquela arquitetura me deixava um pouco com vazio interior, né, porque eu não conseguia identificar, né, nas tratativas dessa arquitetura e na metodologia de projetar, né, de entender o outro nessa arquitetura, eu não conseguia identificar a emoção, né, os símbolos que eu conseguia absorver, por exemplo, em outras linguagens da arte, como Michelangelo, né, como na escultura do Michelangelo, ou como nas Asas do Desejo do Wim Wenders, né? Como essas linguagens, elas traziam informações para mim e emoções mesmo, palpitação, né? Quando a pele fica eriçada, quando a gente arrepia ao entrar num espaço, ou na casa da minha avó. Eu falava, meu Deus, por que a Villa Savoy não me traz a emoção que me traz entrar na minha avó, então na casa da minha avó. Então essa era uma questão que me ficava ali, ficou o tempo todo e foi até o final da minha graduação como uma pergunta, né? E que a grande maioria dos meus professores, claro, né, todos filhotes e filhos da escola mecanicista, racionalista e funcionalista do modernismo, não conseguiam entender o que eu estava falando, né? Me reprovaram um semestre, porque achavam que o que eu queria fazer era psicologia, né? O que eu estava querendo buscar na arquitetura era psicologia, e aí hoje eu entendo que talvez esse tenha sido o primeiro ponto de desvio, que talvez eu não seria a mesma arquiteta, porque talvez a arquitetura não abrangesse esse outro lado que me fazia... Então, essa era a minha grande pergunta, e eu acho que essa é uma pergunta que todos os arquitetos, meus alunos que vêm para o design de interiores, eles estão fazendo. Qual é a diferença e o que eu preciso aprender no design de interiores para eu poder atuar de forma que esteja, né, em relação a esse mercado, de forma a devolver para esse mercado o que ele realmente precisa. E aí, nesse início de começar a quebrar com essa ideia, né, de que existe um homem, que é um homem desenhado, que é um homem que tem apenas as suas medidas, né, que tudo é feito em função das medidas, da ergonomia desse homem, né, que tudo é plano, que a matéria ela é desnecessária, a expressividade da matéria ela é desnecessária, porque tudo isso tem que estar dentro de um plano de homem, de um plano de indivíduo, de um plano de sociedade. A gente sabe que hoje, né, depois de tantos anos, 26 anos depois, essa a grande preocupação nossa, porque nós estamos no momento de uma sociedade sem planos e principalmente sem valores, né? Nós estamos à busca, ou nós estamos em busca, né, de novos planos e de novas maneiras de reorganizar essa sociedade. Então, introduzindo ao nosso pensamento, por outro lado, eu tive uma professora, mestra, e eu trago aqui porque ela, para mim, é uma referência
de mestra, né? Do que é ser, do que é estartar no teu aluno a curiosidade, para que através da curiosidade você consiga inserir o conhecimento. E essa mulher, que nem está mais aqui entre nós hoje, a Rotine Elba Turim, ela é de Curitiba, ela introduziu, então, nesse nosso pensamento apequenado, né, daqueles começando ali a graduação, Peirce, McLuhan e Machado de Assis, fazendo que nós, a partir desse conhecimento literário, conseguíssemos construir metodologicamente o nosso olhar, a nossa visão crítica e até a nossa construção estética, né, através da linguagem, na época de arquitetura, mas que eu trago hoje isso para a linguagem do design de interiores, né? Então, aquelas criaturas que éramos nós, estávamos completamente assustadas e ficávamos assustadas na presença dessa maravilhosa mestra, mas a gente começava a sentir dentro da gente essa dimensão de tudo que a gente poderia saber, né? De tudo que o mundo poderia nos oferecer como conhecimento. Então, para mim, na visão, né, e na figura dessa minha mestra, eu consigo talvez traçar um pouco, né, um pouquinho ainda, do que é esse sentimento de ser professor e de ensinar, né, que na verdade é um despertar para o seu aluno, né? Tem os métodos, claro, tem tudo que a gente viu até agora, mas o encantamento para que você consiga uma compatibilidade com esse aluno, para que você consiga que ele venha junto com você, né? Eu trouxe, na verdade, alguns livros que naquela época eu já comecei a estudar, na época do meu TCC, né, na faculdade, introduzidos e sugeridos pela Roti, que foi A Poética do Espaço, que aí eu falei, puxa vida, então tem alguma coisa interessante na arquitetura ou em alguma área que esteja próxima da arquitetura, né? Que eu possa ter um caminho aí a trilhar, né? A conhecer. Porque o que me interessava muito sempre foi a relação da experiência do homem com esse espaço que ele utiliza, com esse ambiente que ele domina, né? Que ele habita. O Jung, com o Homem e Seus Símbolos, realmente, olhando hoje, eu falo, realmente acho que eu estava querendo fazer psicologia mesmo. E o Homo Ludens, entendendo, né, dessas relações que são da parte mais lúdica do ser humano, né, do que o homem ele quer, o que ele deseja, além da questão racional de resolução espacial. Então, ele tem vontades, ele tem desejos, ele tem história, ele tem memória. Então, esses livros começaram a tecer um novo olhar, né? Que depois eu identifiquei, né? E fui levada a começar desde o meu primeiro trabalho. Eu nunca fiz uma casa, gente, a trabalhar com design de interiores. Então, eu trabalhei com escritórios, hotelaria, com todas as áreas, hoje muito mais em residência, mas esse caminho da poética, de entender o significado dos espaços, já começaram a ser traçados nesse momento. E aí eu trago a criação, na verdade, uma interpretação minha e da Sueli, que é a minha sócia, com muito orgulho, daquele desenho que ela colocou lá na apresentação dela, do Hundertwasser, de entender que esse homem, né, muito diferente do modulor que eu coloquei lá no início, ele é um homem muito mais inserido num contexto. E ele é um homem inserido num contexto de representações e comunicações, né, desde quando ele coloca uma camisa, um brinco, um óculos, a armação do óculos dele, tudo isso comunica quem ele é ou quem ele quer ser, né? Porque às vezes também ele não sabe muito bem, mas ele precisa se integrar, né, de uma forma subjetiva em algum grupo social, em algum lifestyle, o que ele acha mais simpático, mas de qualquer maneira tudo que ele adquire, né, é uma forma dele se representar por esse mundo que ele quer ser inserido. A casa, né, que é a nossa segunda vestimenta, então é a partir do momento aqui que eu sei, acho que um pouco mais do que eu sou, então se eu quiser colocar uma toalhinha de crochê no meio da mesa eu posso, e quando vier alguém de fora eu posso tirar, né,
tudo bem, porque às vezes aquela pessoa não vai realmente aceitar aquilo como algo de bom gosto, de bom tom. Mas enquanto eu estou lá na minha casa, no meu canto, no meu abrigo, né, eu consigo ser eu mesma, eu consigo me manifestar em toda a minha pluralidade como ser humano. A nossa identidade, né, muito difícil não pensar na questão da cultura. Então, quando esses alunos vêm do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Sul, eu falo, gente, vamos olhar para o que vocês têm, não vamos usar só na materialidade dos espaços que vocês constroem, o cimento queimado, a parede verde, a luzinha filamentada, a madeira, né, eu falo que hoje é o dicionário de materialidade que a gente usa e a gente vê em todos os projetos, né? Gente, olhem para a terra de vocês, olhem para a cultura de vocês, olhem para como foi constituída essa cultura. Então, essa importância de estar no contexto local, de saber aonde você vai inserir esse projeto para criar uma compatibilidade cultural. E um último, e de extrema importância, isso aqui já não é mais um apelo de marketing para as empresas, mas é a questão do meio ambiente e da sustentabilidade, né? Como é que a gente está se relacionando com isso? Como é que nós estamos pensando nos materiais que a gente está usando? E a gente vê muitas empresas colocando selos de sustentabilidade, mas a gente não está mostrando com transparência o que realmente eles estão fazendo para que esse material que chega até nós seja sustentável. O problema, então, ele não estava na arquitetura, né? O problema estava na maneira estreita de aprender a arquitetura, né? E nessa possibilidade e ramificação que a arquitetura poderia me levar, né, a apreender que na própria materialidade do espaço ela consegue sim criar e provocar sensações, emoções, comunicar simbologias, comunicar narrativas, né? E isso está sempre muito mais presente no interior dessa arquitetura, né? Nesse espaço que se revela através desse envolto, né, do interior da arquitetura. Então, arquiteta eu sou, né, como mas o trabalho que eu aprendo todos os dias há 25 anos com design de interiores, né? E é o que eu tento transmitir e é o que eu tento passar para os meus alunos, como é importante, como é plural, como é de uma delicadeza muito, muito forte que nós precisamos ter o olhar para tratar dessa área de conhecimento que é o design de interiores, né? Ele não é só estética, ele não é decoração, mas ele tem uma questão do relacionamento, de entender o outro. Então, essas eu acho que são as características que eu mais tento, né, repassar como aprendizado para os meus alunos. E sou arquiteta, sou design de interiores, então, de vocação. Essa acho que era realmente a minha vocação desde o princípio. E hoje o nosso mundo mudou, né, gente? A gente percebe que ele se tornou um complexo, o nosso pensamento se tornou extremamente complexo e teve que abandonar a forma mecanicista de pensar e começar a pensar de forma sistêmica. E como que a gente abandona os nossos métodos de ensino, os nossos métodos de aprendizado, no momento em que os pensamentos eles são tão fluidos, eles são tão efêmeros, eles são tão... a quantidade que eles existem, estão lançados na gente de informação é tão ampla, né? É tão grande e que a gente fica meio sem saber. E aí, para resolver, para ser um pouco mais rápido, eu vejo que os meus alunos vão no Pinterest para resolver, né, as referências de como agir. Para dar, tipo, aqui pelo menos eu tenho um solo, né? Eu tenho um lugar que eu posso me assegurar, porque tá na moda, eu não vou errar, né? É tendência, tipo barra moda, né? Su, não posso nem falar que é tendência, que é outro conceito de tendência, mas todo mundo tá fazendo, então tá legal, então eu vou continuar fazendo assim, né? Então, se a gente, o mundo mudou, e se a gente, na verdade, foi criado, foi ensinado, né? Foi produzido, foi gerado no mundo
de um pensamento mecanicista, como é que nós, professores, né, conseguimos também transmutar, né, reaprender com esse pensamento sistêmico, né, pensando um todo, pensando relacionamentos e não objetos. E aí eu fico muito questionando hoje o que é o design de espaços, o que é o design de interiores. Será que ele só desenha o espaço? Não, eu acho que desenha tantas outras coisas, né? Se eu for pensar no projeto de um design de uma loja, eu desenho até a forma como o motorista vai pegar minha chave, né? Então, é um sistema. Porque se a gente está falando o tempo todo, se o nosso santo grau hoje é a palavra experiência, e nós, como designers, temos que produzir essa experiência pelo espaço, essa experiência ela não se dá mais só na materialidade do espaço, mas ela dá nas relações, né? Nessas redes de relacionamento dentro do espaço. A questão de circularidade, processo, ecologia, então assim, o quanto dos nossos pensamentos estão atrelados também, né, a esse novo olhar para atender a esse novo mundo que mudou. E o design, né, que é a nossa grande ferramenta de construção de nossa cultura material e desse homem designed, né, esse homem desenhado que vem desde do design de um ambiente, de um carro, de um aparelho eletrodoméstico, até o design de sobrancelha, né? Então, a gente tem um mundo designed, um mundo desenhado que a gente está inserido, e a pergunta é como é que a gente, como designer, né, a gente está olhando para esse mundo desenhado, como é que a gente está propondo, né, as nossas articulações e o nosso pensamento como informação e como comunicação nesse mundo desenhado. E aí eu fiquei pensando em algumas questões que há muito tempo me incomodam e que têm me incomodado cada vez mais, né? Que a gente tá pensando nessa ação desse novo contexto. Estamos ajudando nossos alunos a pensar e atuar para este mundo que se configura à nossa frente, dessa forma sistêmica de pensar, né? Está ouvindo atentamente nossos alunos, nós mesmos como profissionais, eles estão ouvindo atentamente, ouvindo. Então, ouvir, eu acho que é uma palavra extremamente importante que muitos profissionais não conseguem aplicar, né, como verbo na sua atuação profissional. Para decodificar com acolhimento, né? E que isso também é legal, é sem o preconceito daquilo que eu estou ouvindo. Então, eu tenho que acolher para eu conseguir traduzir com sinceridade, né? E cumplicidade com aquele desejo daquele cliente, as suas vontades, desejos e necessidades dos indivíduos para quem a gente está projetando. Sejam eles indivíduos jurídicos, indivíduos físicos. Estamos procurando ou preocupados com o destino do lixo que desperdiçamos nas caçambas, né? Nas nossas caçambas, que cada vez a gente vê uma quantidade maior a cada obra. Então, eu acho que essas são algumas considerações que eu gostaria de fazer e que, na verdade, é muito do que eu faço e com os alunos, né, de pós-graduação nesses dois cursos, que são cursos realmente com um público muito recortado, né? A gente tem um público aqui extremamente que está numa posição muito confortável, né? Mas que, quem sabe, são eles que vão realmente precisar de um choque de realidade para conseguir proporcionar, né? E propulsionar essa carreira com um olhar um pouco menos glamuroso, né? Do que a gente tem visto nas últimas décadas dessa atuação do design de interiores no mercado. Acho que é isso, gente, que eu queria rapidamente falar para vocês.